Você já percebeu como a mente pode se tornar o seu próprio inimigo? Como ela insiste em repetir o mesmo pensamento, o mesmo medo, a mesma cena, como se estivesse tentando resolver algo que nunca se resolve. Pensar demais parece à primeira vista um sinal de inteligência, mas na verdade é um mecanismo de defesa disfarçado, uma tentativa de controle sobre o incontrolável. Quando você analisa cada detalhe, cada possibilidade, cada erro do passado, está tentando sem perceber criar segurança, num mundo que nunca foi feito para ser previsível. E é justamente esse esforço que esgota, que paralisa, que rouba a clareza. A mente superativa não descansa. Ela está sempre procurando ameaças invisíveis, sempre revendo o que já aconteceu, ou antecipando o que talvez aconteça. Esse excesso de análise, conhecido como ruminação, não é apenas um hábito mental, é um vício emocional. Porque quanto mais você pensa, mais o cérebro reforça as mesmas conexões. E quanto mais reforça, mais forte o ciclo se torna. É como se houvesse um eco interno que nunca cessa, e cada tentativa de silenciá-lo só o fizesse soar mais alto. Mas existe um ponto em que você pode romper esse ciclo. E o primeiro passo é entender que você não é seus pensamentos. Parece simples, mas essa é a virada de chave mais profunda. Você é o espaço onde eles acontecem. O observador. Quando você se confunde com o conteúdo da mente, qualquer pensamento negativo se torna verdade, qualquer emoção se transforma em identidade. Mas quando você começa a observar, cria distância. E nessa distância nasce a liberdade. Uma das técnicas mais eficazes para quem pensa demais é o que chamamos de rotulação consciente. Funciona assim: cada vez que um pensamento negativo surgir, em vez de entrar nele, você simplesmente o nomeia. Preocupação, medo, crítica, dúvida. Apenas nomeie e observa. Isso tira o pensamento da categoria de realidade e o coloca na categoria de evento mental. Com o tempo, o cérebro aprende a não reagir com a mesma intensidade. Ele entende que nem tudo que passa pela mente precisa ser levado a sério. Outra prática poderosa é o tempo programado para pensar. Em vez de tentar suprimir pensamentos a qualquer custo, você define um horário específico do dia para refletir livremente. Quando um pensamento intrusivo aparece fora desse período, você diz a si mesmo: "Isso eu resolvo no meu horário de pensar." Parece bobo, mas é incrivelmente eficaz. O cérebro adora estrutura, e quando percebe que há um momento certo para processar preocupações, ele reduz o impulso de invadir sua atenção o tempo todo. Mas talvez a técnica mais profunda de todas seja o retorno à presença. Quando você está no agora, o pensamento perde força, porque ele se alimenta do tempo, do passado e do futuro. Traga sua atenção para o que está aqui. Sinta o contato dos pés com o chão. Repare o ar entrando e saindo. Observe o som ambiente, sem tentar mudar nada. Isso não é fuga, é reconexão. O que parece simples, é na verdade o exercício mais poderoso de todos: treinar o cérebro para existir onde a vida realmente acontece, neste exato instante. Pensar demais é um reflexo de medo. Medo de errar, de perder, de ser julgado. Mas quando você se permite apenas estar, percebe que o medo é apenas um visitante. Ele vem e vai, e não precisa ser combatido,
apenas compreendido. A clareza mental não vem de pensar melhor, mas de pensar menos. Vem do silêncio que surge, quando você não precisa mais resolver tudo na cabeça. Há também um ponto importante: o corpo e a mente não estão separados. Estudos mostram que quando o corpo está tenso, o pensamento acelera. Por isso, antes de tentar mudar a mente, relaxe o corpo. Respire fundo, mova-se, alongue-se. O movimento físico libera energia estagnada, que é o combustível da ruminação. A calma mental começa no corpo, não no raciocínio. Outro método simples e poderoso é o diálogo interno consciente. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de lutar contra ele, você pode responder com gentileza: eu ouço você, mas escolho não seguir essa história agora. Essa resposta não nega o pensamento, mas interrompe o ciclo de identificação. É o equivalente mental de alguém batendo à sua porta, e você com serenidade, decidindo não abrir. Muitas pessoas acreditam que clareza mental é a ausência de pensamentos. Não é. Clareza é quando os pensamentos vêm e vão, mas você permanece estável, centrado, consciente. É quando as ideias passam, mas não te arrastam. E isso se conquista com prática, não com força. Nenhum método é instantâneo, mas todos funcionam quando aplicados com paciência e consistência. Você pode começar com apenas 5 minutos por dia. 5 minutos em silêncio, sem julgar o que surge, apenas observando. E com o tempo, esse espaço de calma se expande. Você começa a perceber que o barulho mental não é um inimigo, é apenas um sintoma, um sinal de que sua mente precisa de descanso, de presença, de pausa. O pensamento excessivo não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade. Pessoas profundas sentem mais, pensam mais, refletem mais. E isso é belo. O segredo não é eliminar essa profundidade, é aprender a guiá-la, a transformá-la em sabedoria, em vez de ruído. Quando você observa a própria mente sem julgamento, ela começa a se acalmar por si só. E quando esse silêncio começa a surgir, mesmo que por segundos, você nota algo surpreendente. A mente não é vazia, ela é viva. E nesse espaço, novas ideias florescem. A intuição se torna mais nítida, as decisões se tornam mais simples, e você passa a viver com leveza. Não porque tudo se resolveu, mas porque você deixou de lutar contra o que não precisava ser lutado. Às vezes, tudo o que falta para recuperar a clareza é desacelerar o pensamento e sentir novamente. Sentir a vida, o corpo, o momento. Não é sobre eliminar o negativo, é sobre perceber que ele nunca foi o todo. Atrás de cada pensamento escuro, existe uma consciência silenciosa, observando tudo com calma e sabedoria. É para lá que você deve voltar sempre que se perder. A mente é uma ferramenta, não um tirano. E quando você a coloca novamente a seu serviço, descobre que a paz não depende das circunstâncias, mas do modo como você se relaciona com elas. É nesse ponto que o pensar deixa de ser um peso, e volta a ser uma ponte entre o que você sente e o que você cria no mundo.